Bem-vindo você ao canal Cruzeirense na Gringa. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Estamos com a meta no canal de 100 inscritos. Nos ajude a chegar a essa meta de 100 inscritos no canal. Então, bora pra notícia, as últimas notícias do Cruzeiro. Rodrigues vai dormir no Conchal Oriental Médico ou vai lá para a Espanha, para o Japão, para a Rússia? Para onde vai? Se acertou, HG. Um dos clubes Vai? que tem interesse na contratação do Bruno Rodrigues. Além da sondagem japonesa, que a gente trouxe em primeira mão na semana passada, houve também sondagem russa, só que o próprio Bruno Rodrigues já descartou. Por quê? Porque é um país que hoje vive em guerra com a Ucrânia e não existe o interesse do atleta em se transferir para a Rússia neste momento. Além disso, houve também uma sondagem do futebol espanhol. Ainda não consegui descobrir os clubes. Sei que o clube japonês é um clube de primeira linha do Japão e que o clube espanhol não é um clube tão badalado no futebol espanhol. Então, existe hoje uma sondagem do Japão e uma sondagem do futebol espanhol pelo Bruno Rodrigues. Aí eu estava conversando com algumas outras pessoas do mercado ligadas à diretoria do Cruzeiro. E a expectativa é que chegue uma proposta ao Tombense na casa de 4 milhões de euros, 5 milhões de euros, e que este valor, a Tombense, ou melhor, o Tombense, muito provavelmente aceitaria fazer o negócio. E no contrato de empréstimo do Bruno Rodrigues com o Cruzeiro teria que igualar uma eventual proposta, caso chegue uma proposta do exterior. Então, eu acho muito difícil nesse momento, se alguém formalizar de fato essa proposta nesses valores, que o Bruno Rodrigues permaneça no futebol brasileiro. Claro, a proposta precisa inicialmente chegar. Hoje, o que existe é sondagem. Então, houve sondagem de Rússia, Japão e Espanha. A sondagem da Rússia, o próprio jogador já disse que não tem interesse, porque neste momento ele temeria jogar em um país que vive vai em jogando guerra. bola, o míssil vai caindo no gramado, é uma desgraça. E outra coisa, os caras não podem pagar ninguém, vai pagar como? Não pode fazer transação financeira, não tem jeito de pagar. Japão, uma boa, hein? Valu, você que é um sommelier... A Espanha é bom também, hein? A Espanha vai andando ali, né? Não, Espanha... Eu não sei qual é o time. Não, só quis pôr uma pimenta aí. O Elton é maldoso. Mas Isso é maldade, né? Você tá querendo mais protesto, né? Já pensou? Você conta, pô, já fizeram com o Pesolano fazer com o Bruno Rodrigues? Não, para Espanha não vai. Você que é um sommelier de destinos, por gentileza, acha que ele fica, ele sai, e se sair, você como sommelier de destino, acha que ele deve ir para onde? Não, eu acho que ele deve, como sommelier de destinos, eu acho que ele deve permanecer no Cruzeiro. Agora, com sinceridade, ele permanecendo, o Cruzeiro precisa de um atacante de lado. Ele indo embora, o Cruzeiro precisa de dois. É simples assim. Bem simples. Mas... Lembrando, só uma coisa que é importante, a gente já trouxe aqui, inclusive, o Cruzeiro tem 33% do Bruno Rodrigues. Pagou 4 milhões de reais por isso, ou melhor, paga esses 4 milhões de reais, já que o valor é parcelado. Então, hoje, o Cruzeiro teria direito a 33% de uma eventual operação. Se a gente fizer, assim, uma conta rápida sobre quanto o Cruzeiro ficaria em caso de negociações, por exemplo, por 4 milhões, o Cruzeiro teria ali 1 milhão e 300 mil euros. Por 5 milhões, o Cruzeiro teria direito a 1 milhão e 700 mil euros, mais ou menos. Então, assim, seria algo interessante até para os cofres do clube também. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Pelo que o Alê vem tratando com o Bruno Rodrigues, e aí o Alê não é amigo, né? Mas o Alê tem um relacionamento, uma boa relação com ele, e o Alê está dizendo que ele está disposto a aceitar uma proposta do exterior para fazer grana mesmo, cara, para dar uma tranquilidade para a família dele e tal. Eu entenderia se ele saísse, mas uma valorização do Cruzeiro também poderia ser uma boa, já teve, mas uma valorização ainda maior. O problema maior é isso que você falou. Equiparar os valores, né? Porque, 4, 5 milhões de euros para o Cruzeiro hoje é dinheiro demais. Ô, HG, só uma coisinha sobre isso. Você acompanhou uma entrevista que o Bruno deu pro Pio depois do jogo contra o Atlético? Foi pro Samuel, não? Não, pro Pio. Não vi. Que ele fala que vocês pegam muito no meu pé, o da imprensa, aí o Pio pega e fala assim, não, a gente te elogia muito, te elogia bastante. Torcida. Ele porque tá tendo muitas críticas. Eu nunca tinha visto. Cara, assim, eu nunca vi ninguém da imprensa criticar ele. Ninguém criticar, eu achei ele um pouco reativo, assim, tenso com a situação. Eu nunca tinha observado isso dele.
Então tá surgindo um novo perfil dele aí. Pode ser que tenha iniciado um processo de demonstrar essa olha insatisfação. só, uma coisa que eu acho o Bruno Rodrigues muito bem assessorado, cara. Eu não acho que ele seja um cara que Mas você acompanhou talvez essa estivesse entrevista? fazendo isso. Não acompanhei essa entrevista. Mas não acredito que seja algo pensado. O Bruno Rodrigues, nesse momento... Não, eu nem quis dizer isso. Todas as pessoas... Eu quis dizer foi chateação mesmo com o momento. O que as pessoas do entorno dele têm feito muito, e bastante mesmo, é deixá-lo tranquilo para jogar futebol. Isso não chega ao Bruno. Esse tipo de negociação chega ao Cruzeiro, chega ao Tombense, mas não chega ao Bruno. Chega ao staff dele, mas ao jogador propriamente dito, tudo, não chega. Porque algumas das sondagens, ele pode até se questionar, e aí, como é que está essa situação, como é que está aquilo, como é que está aquilo outro, mas não passam 100% do que acontece hoje com os interessados em relação a ele. Honestamente, eu entenderia se o Bruno hoje quiser sair. Nós estamos falando de um cara de 26 anos, que tem uma oportunidade única, talvez, de ganhar fazer um bom contrato. Então, eu consigo entender o jogador nessa situação. Eu tendo sempre a defender o lado do atleta, porque, cara, eles são trabalhadores. Como nós. Eu também consigo. Agora, isso que o Elton destacou, para mim, não faz o menor sentido. Eu nunca vi ninguém da imprensa criticar o Bruno Rodrigues. Mas eu entendo que eles precisam ser preparados para no momento de desequilíbrio, em que o time começa a perder e o cara às vezes joga mal, não é o caso dele, que ele sempre vem jogando bem, raramente joga mal, entender que as críticas fazem parte. Porque, por exemplo, o Gabigol, um dia desse, o Flamengo ganhou um jogo, aí o Eric Faria chegou lá para trocar uma ideia com ele, disse, vocês da imprensa criticam, criam situações... porque a culpa da situação aqui é da imprensa. Porra, cara, quando nenhum time brasileiro foi campeão, ninguém falou assim, olha, eu queria agradecer o pessoal da imprensa que valorizou, que deu moral pra cacete, que me colocou num patamar que eu nem merecia, porque eu não jogo essa bola toda, mas vocês colocam às vezes como o melhor do Brasil e tal. Porque ninguém faz isso. Mas quando o clima tá ruim e tal, aí o clima tá ruim, os caras ficam calados, fugindo dos microfones. Na primeira paulada que dá no adversário, o cara vem todo grandão e tal. É o Gabigol, me ajuda, né, Gabigol? Me ajuda. Agora, essa questão do Bruno Rodrigues, se ele reclamou de parte da imprensa que critica, sinceramente, ele não pode generalizar, como faz o menor sentido, muito antes, pelo contrário. Desde o ano passado, que são só elogios, porque o cara tá jogando demais. Ô, Bruno Rodrigues, faz favor pra mim. Dá um recado, Ronaldo, Fenômeno, pra mim, por favor. Fala pra ele procurar o Dr. Mauro